que é uma bruxa? O que é uma fada? Qual a diferença entre uma bruxa e uma fada? E por que isso importa? Mulheres morreram acusadas de serem bruxas e, aparentemente, nenhuma mulher morreu acusada de ser fada. Isso apesar de bruxa e fada terem definições relativamente próximas. Geralmente, bruxa ou bruxo se refere a alguém que usa o sobrenatural, supostamente, claro, para fazer o mal. No universo ficcional do Harry Potter, a bruxaria pode ser do bem ou do mal. Mas, historicamente, essa palavra foi muito associada ao mal. E quando eu digo historicamente, é porque essa associação foi mais importante do que nunca num tempo e num lugar específicos. Europa Central, início da Idade Moderna. Foi nesse contexto que aconteceu uma grande caça às bruxas. Em muitos povoados espalhados por essa região, os tribunais de direito perseguiram pessoas suspeitas. Suspeitas de quê? De pacto com o demônio. Mesmo. Entre 75% e 80% dos acusados eram mulheres. Esse aqui é o Males Maleficarum, também conhecido por Martelo das Bruxas. Ele era basicamente um manual que os falsos cidadãos de bem daquela época usavam para caçar bruxos e, principalmente, bruxas. Toda bruxaria é pequena perto da bruxaria de uma mulher. O que é uma mulher se não a inimiga da amizade? Uma punição inescapável, um mal necessário, uma tentação natural, uma calamidade desejável, um perigo doméstico. Blá, 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 blá. O livro é de 1846 e foi escrito por dois homens que se diziam cristãos. Uma das explicações para essa perseguição foi a mudança climática. Mudança climática? Sim, naquela época também rolou isso, só que ao contrário do aquecimento global dos dias de hoje, o clima mudou para mais frio, para a chamada Pequena Era do Gelo, que acabou com a lavoura de muita gente na Europa. Para piorar ainda mais, tempestades, pragas e epidemias vieram junto. Sabe outra grande diferença com relação ao aquecimento global dos dias de hoje? A Pequena Era do Gelo não foi provocada pelo ser humano. Foi um fenômeno natural. O povo da época não entendeu assim e resolveu botar a culpa em alguém. Sobrou para as pessoas que costumavam se envolver com espiritualidade. O que nos leva a uma outra causa da caça às bruxas: a Reforma e a Contra-Reforma. No início da Idade Moderna, a Igreja Católica, que era a instituição mais poderosa da Europa toda, perdeu essa hegemonia. Nasceram as igrejas protestantes, que são cristãs, mas não são católicas, que também leem o Antigo e o Novo Testamento, mas interpretam a Bíblia de outras formas. Dois exemplos são a Igreja Luterana e a Calvinista. Esse processo foi a Reforma Protestante. A Igreja Católica perdeu muitos fiéis, mas resolveu responder com a Contra-Reforma, quer dizer, ação e reação. Um período histórico complexo, cheio de causas e consequências, mas que uma dupla de economistas resolveu resumir assim, numa pesquisa de 2017. Se tratava, em grande medida, de uma questão de concorrência. Para eles, isso explica porque tanto católicos quanto protestantes fizeram a caça às bruxas. Num período em que a concorrência por fiéis era grande, a perseguição aos supostos hereges era uma forma de propaganda. Afinal de contas, a execução das pessoas condenadas por bruxaria era um acontecimento público. Elas eram queimadas em grandes fogueiras ou enforcadas. Na cabeça dos caçadores de bruxas dos dois lados, isso também era uma forma de dizer para todo mundo: a gente combate o mal melhor do que a concorrência. Os criminosos, na verdade, eram eles, os fundamentalistas religiosos de todas as igrejas envolvidas. Tanto que a região onde aconteceu a maior parte das execuções foi o Sacro Império Romano-Germânico, palco da maior disputa por fiéis. Também houve execuções em outros reinos da Europa, inclusive em algumas colônias, como os Estados Unidos. Mas a grande caça às bruxas foi mesmo na região onde hoje ficam a Alemanha, Suíça e o Nordeste da França. As estimativas históricas dizem que entre 40 e 60 mil pessoas morreram condenadas por bruxaria. A grande maioria, mulheres, que muitas vezes eram estigmatizadas porque não faziam parte da família dita tradicional, porque eram solteiras ou viúvas e moravam sozinhas.
A perseguição só perdeu força depois que foram assinados vários acordos de paz entre as lideranças católicas e protestantes. A Paz de Westfália, de 1648, teve vários aspectos: político, econômico, social, cultural e religioso. Dali em diante, a caça às bruxas diminuiu muito, até acabar de vez no século XVIII. A essa altura, outra figura feminina já estava se eternizando no imaginário popular: a fada. Da Alemanha, a gente vai para a cidade de Paris, na França. Em 1697, o escritor Charles Perrault publica uma coleção de histórias que, de certa forma, fez mais sucesso que os 7 livros do Harry Potter juntos. Vamos lá: Chapeuzinho Vermelho, O Gato de Botas, Barba Azul, Bela Adormecida. É mole ou quer mais? Tá bom. O cara ainda escreve Cinderela. Calma lá. Para ficar claro, ele não inventou nenhuma dessas histórias que já existiam no folclore da Europa e da Ásia e já eram contadas por homens e mulheres muito antes de 1697. O que Perrault fez foi juntar e escrever a versão mais popular dessas histórias. Digamos que ele merece um Oscar de roteiro adaptado. Quer dizer, do mesmo jeito que a ideia de bruxa é bem anterior à caça às bruxas, a ideia de fada é bem anterior aos contos de fada do Perrault. As duas, as bruxas e as fadas, são mulheres que na imaginação das pessoas têm acesso à magia. A diferença, aparentemente, é como elas usam a magia: para o bem ou para o mal. A maioria das fadas do Perrault, por exemplo, é do bem. É uma fada madrinha que apronta Cinderela para balada e ainda arranja o transporte. A famosa abóbora que vira carruagem. Em A Bela Adormecida é um punhado de fadas. 8. 7 são boazinhas, uma é malvada. A Maléfica, que faz a Bela adormecer e, no fim das contas, é a famosa exceção que confirma a regra. Quando uma fada é do mal, tem que explicar que ela é do mal. E quando uma bruxa é do bem, tem que explicar que ela é do bem. Tudo isso porque elas são construções de um olhar machista, muitas vezes fundamentalista, que construiu e segue construindo imagens do que as mulheres devem e não devem ser. Que devem ser madrinhas, que não devem ser maléficas, blá, blá, blá. Inclusive aqui no Brasil. Isso mesmo, o Brasil já julgou mulheres acusadas de bruxaria. Dá uma olhada no link aqui embaixo. Você vai conhecer a história de 2 delas. Para a filósofa ítalo-americana Silvia Federici, a caça às bruxas, que aconteceu há alguns séculos atrás, se reflete nos dias de hoje. E acontece de outras formas em várias sociedades. No Oriente Médio e nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Porque os rituais de julgamento e condenação podem ser menos ou mais institucionalizados, mas a violência do homem contra a mulher segue sendo uma realidade. É por isso que importa falar sobre bruxas e fadas, e no tempo presente.